Aí vem o Estadão, hoje. Ai, hoje deve ter sido um bolsonarista que escreveu esse editorial. Lula quebra o Brasil para se reeleger. É um iluminado, né? Meu Deus do céu. Descobriu a roda. Aí começa com a citação. Quebrei o Banespa, mas elegi o meu sucessor. Essa frase atribuída ao ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia, resume uma forma de usar os instrumentos à disposição do governo não para o bem comum, mas para proveito próprio. É amplamente sabido que o governo Lula vem patrocinando uma série de medidas para tentar levantar sua popularidade e ajudar em sua reeleição. Mas ninguém até o momento havia tido a paciência de somar todas as pequenas bondades eleitorais que, tomadas uma a uma, parecem inofensivas. O economista Marcos Mendes, em um relatório da XP Investimentos, fez esse trabalho para o cidadão brasileiro e o retrato não é nada bonito. Segundo o economista, somente neste ano foram nada menos do que 33 medidas diferentes, somando a incrível marca de 215 bilhões em aumento de despesas ou redução de receitas. Em comparação à malfadada PEC 126/2022, chamada PEC da gastança, PEC do rombo, liberou 168 bilhões de gasto no ano seguinte, por fora do teto dos gastos, o que já foi um escândalo. Pelo visto, o governo Lula perdeu a pouca vergonha que ainda tinha. E essa discussão ela é mais profunda. Há uma ficção em curso no Brasil chamada Novo Arcabouço Fiscal, que substituiu o finado teto de gastos. A gente até falou sobre isso 2 meses atrás, e eu fui abrindo os atlas e relembrando o que a própria imprensa falou na época. A imprensa teve um papel-chave na aprovação do arcabouço fiscal. A imprensa e a classe política. Todos deram um aval, inclusive para derrubar o teto de gastos. Segundo essa ficção, o país está com suas contas em ordem porque o novo arcabouço fiscal está sendo obedecido à risca. E está mesmo. Pois bem, de acordo com o relatório de Marcos Mendes, somente 4% dos 215 bilhões aprovados afetam os indicadores do arcabouço. Não, caro leitor, o senhor não leu errado. Mais de 200 bilhões em despesas extras ou renúncias de arrecadação simplesmente não aparecem nas contas públicas. Esse parágrafo é maravilhoso, mas vamos para o próximo, a gente voltar para esse. Mendes lista 3 truques usados pelo governo para maquiar as contas. O primeiro são as linhas de crédito subsidiadas, e não impactam a despesa primária. Se não impacta o primário, não, o tão sonhado superávit primário segue lá, no horizonte. E, portanto, não consomem espaço do arcabouço. É o caso, por exemplo, do subsídio para a compra de caminhões. Como esses gastos saem do orçamento, mas continuam pertencendo ao Tesouro, são empréstimos, não são considerados despesas. Na prática, no entanto, esses recursos nunca voltam para o Tesouro, sendo reutilizados para outros pacotes de bondades. O resultado é o aumento da dívida pública, apesar de não ser uma despesa primária. E aqui vamos voltar agora, porque já tem esse exemplo. O que o Estadão está comentando aqui, o Estadão deveria comentar todo santo dia para quase todos os assuntos ligados à política econômica, ligados à economia como um todo. Um que impacta diretamente tua vida e tu já vai entender: inflação. Quando você apresenta o indicador de inflação que serve de baliza para o Banco Central tomar suas medidas, ele está certo. Assim como o arcabouço fiscal está sendo obedecido à risca. Está certo, o IPCA está certo. Só que o IPCA condiz com a realidade. A inflação do IPCA de 4 e pouco por cento é a inflação que tu experimenta quando tu vai no supermercado, quando tu paga as tuas contas? É essa inflação que tu sente na pele? Não é. Não é. PIB. Ah, o PIB cresceu, isso. Teu salário aumentou? Teu poder de compra aumentou? Sabe, a economia de tua vida está melhorando? Não. Não significa nada. É só não, o PIB cresceu mesmo. O Brasil está ganhando mais. Agora, quem está ganhando mais? O povo está ganhando mais? Povão, teu salário que cresceu? Ou cresceu no bolso de quem já tem muito dinheiro? Então, quando a gente lida com questões econômicas, os números, muitas vezes, como diz o Estadão, bem diz, são verdadeiros. As políticas públicas estão sendo cumpridas à risca.
Mas o resultado é horrível. No mínimo horrível. Para não dizer, sei lá, usar palavras piores ou de baixo calão. Então, essas são as discussões que não ocorrem no Brasil. E que a gente bate na tecla dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Aqui traz inclusive um ponto, para vocês entenderem, porque eu fico batendo na tecla que esse problema começa com toda essa turma que está aí até hoje, a ortodoxia liberal. Inclusive eles usam essa palavra, que é uma palavra da religião. Ortodoxia é para descrever um conjunto de leis e regras que são assim uma verdade divina, inquestionável. São os ortodoxos. E se você discorda dele, você é um herege, basicamente isso. E essa turma nasce e se solidifica com o FHC e eles criam o chamado tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico é uma das âncoras que travam o país, mas é uma das âncoras necessárias para garantir que o Brasil se torne, ano após ano, cada vez mais uma economia financista, onde quem tem dinheiro ganha mais dinheiro só pelo fato que tem dinheiro, o dinheiro se multiplica. É aquele cara, o rentista, por exemplo, que ganha dinheiro só aplicando no juro da dívida, sem fazer nada. Nada, nada. E você vê que as pessoas que realmente metem a mão na massa, dão o sangue, o suor, o dinheiro desaparece. O dinheiro sai da produção e entra na especulação. É basicamente isso. Um dos pontos do tripé macroeconômico é o quê? A busca pelo superávit primário. Se você só olha o primário, ou seja, as contas antes do pagamento da dívida, entrar os juros, só ali tá de boa. É exatamente isso aqui que o Lula tá fazendo. Não, o primário tá ok. O impacto ali só, mas só 4% vai impactar o primário. A gente tá aqui estamos no limite ainda do arcabouço fiscal. Gente, regra é regra, tá aí, não diz nada. Por isso que tem que acabar com o tripé macroeconômico. Assim, tem que passar por cima disso, sabe? Olhar para a situação com um olhar mais amplo. Falar, cara, não precisa ficar preso a esses conceitos. Se você minimamente sair de um olhar, de uma busca a todo custo de um superávit primário e começar a analisar, por exemplo, a trajetória dívida-PIB, já melhore muito. Porque a trajetória dívida-PIB vai entrar isso daqui e fala assim, peraí, irmão, o que você está fazendo hoje está nos endividando. E aí existem dívidas e dívidas. É igual você na sua vida. Você pode se endividar porque, sei lá, uma pessoa da sua família ficou doente. Isso é a coisa mais nobre que você pode fazer, sabe? Não tem nada mais importante que a vida das pessoas que você ama. Você fez uma dívida, cara, porque você é ser humano. Você também se endividar porque você, cara, eu vou contrair um empréstimo porque eu tô com ideia. E eu sei que eu vou ralar, vou sofrer e vou montar meu negócio. Vou criar uma dívida agora, mas lá na frente eu vou ganhar muito dinheiro. Vou pagar essa dívida, vou prosperar na vida, ainda vou gerar emprego para várias pessoas. Essa é uma boa dívida. Agora, vou criar uma dívida para pegar dinheiro para ir no bar, beber. Não. Vou me endividar para comprar roupa. Vou me endividar para ir no salão de beleza. Então existem dívidas e dívidas. Como é que o governo está se endividando? Se endividando para fazer o quê? Para expandir a capacidade produtiva do país? Fala, não, olha, o governo aqui está contraindo a dívida, só que o governo vai investir nisso, que no intervalo é de 3 a 5 anos. Isso vai gerar um impacto gigantesco na economia brasileira, que seja até mesmo em termos de linha de crédito para a iniciativa privada. Mas linha de crédito para fazer o quê? Porque, vamos pensar, carro. O carro até pode ser utilizado para a galera que faz, sei lá, transporte. Setor de serviço como todo, logística, tanto de seres humanos quanto de mercadorias. Sabe? Se o cara compra para trabalho, massa, você realmente está dando dinheiro que no fim da linha vai trazer dinamismo para a economia. Ok. Mas se você abre linha de crédito, por exemplo, para compra de ferramenta, as chances desse dinheiro ser mal aplicado e não aumentar a produtividade são muito menores. Porque carro tu não sabe se o cara tá comprando para ter um caminhão, para fazer Uber, ou vai ser um cara de moto para fazer, sei lá, como é de moto, como é o nome? iFood. Tu não sabe o que vai fazer. Ele tá comprando só o carro, o cara quer trocar de carro.
um juro mais baratinho, o governo está até perdendo, vai saber, juro subsidiado. Agora, quando você está nova, eu vou dar uma linha de crédito para todo mundo que quiser adquirir ferramentas elétricas a bateria, furadeira, lixadeira, tudo, sabe? E você consegue entender, pô, imagina um pedreiro que tenha todas as ferramentas dele elétrica a bateria, que ele não precisa pegar uma, vai, conecta a tomada, bota a extensão, vai, volta. Imagina numa obra, todos os pedreiros, cada um com jogo de tudo, cada um tem tudo. Não precisa pedir pro coleguinha. Imagine também na oficina mecânica, onde cada mecânico tem tudo. Aumenta ou não aumenta a produtividade? O cara vai ou não vai conseguir consertar mais carros no mesmo dia? Vai ou não vai aumentar a produção, o faturamento no final do dia? Quanto mais faturamento, mais imposto vai pagar, mais o Estado vai receber. Aumenta a arrecadação no final do dia. Então é isso. Existem dívidas e dívidas. O tripé macroeconômico não serve de porcaria nenhuma só para travar o Brasil e servir de alicerce para o arcabouço fiscal do Lula. Atingir o primário tá maravilhoso. E esse tipo de discussão nunca aparece na imprensa. São mais de 40 anos que estamos travados, sem ir para frente nem para trás, a economia em frangalhos, sabe? As pessoas não percebem uma melhora econômica, pelo contrário, ano após ano o brasileiro se sente cada vez mais pobre e não aparece ninguém com a mínima solução para resolver e para discutir isso de forma séria. Por isso que eu falei, esse editorial do Estadão, se você lê com atenção e usa para debate, tem muita coisa que você pode tirar do debate público, sabe? De aprendizado. Aí, continuando. Segunda pedalada do Lula. Dá pra chamar de pedalada, né? Não vai dar processo. O segundo truque, pronto, palavra melhor. O segundo truque é o uso de fundos públicos para financiar programas de incentivo. Esses recursos que saíram do orçamento no passado poderiam ser usados para abater a dívida, diz Mendes. E, obviamente, estes gastos não afetam as métricas do arcabouço. Um exemplo escandaloso foi a transferência do dinheiro público esquecido pelos correntistas diretamente para o Fundo de Garantia de Operações, o FGO, usado para turbinar o desenrola. Esses recursos deveriam passar pelo Tesouro para daí serem encaminhados ao FGO, mas isso, ou seja, passar pelo Tesouro, afetaria o resultado primário, o que impactaria as medidas do arcabouço fiscal, nem pensar. Então tem que ter uma manobra, um truque. Por fim, o terceiro truque é abrir crédito extraordinário, que fica de fora do arcabouço. As subvenções aos combustíveis, segundo o economista, provavelmente seguirão esse caminho. Tudo isso parece um déjà vu das pedaladas fiscais do trevoso governo de Dilma Rousseff. Estamos diante dos mesmos truques para gastar mais, sem nenhuma transparência. Não se discute a conveniência destes gastos. Todos parecem bastante justificados quando analisados um a um, ainda que possa questionar a incrível coincidência de todos estarem sendo feitos justamente em ano eleitoral. O problema está em escamotear esses gastos da sociedade, fazendo parecer que o arcabouço fiscal continua em pé e saudável. Esses truques servem apenas para cumprir formalmente as regras fiscais, mas não são suficientes para fazer o dinheiro aparecer do nada. Bom, o julgamento de Bolsonaro, para mim, também foi um truque, só para formalmente parecer que ele foi julgado, mas para mim aquilo é uma perseguição, nisso até o fim tinha que ser anulado, não tem validade nenhuma. É assim como eu acho que metade do Brasil concorda comigo. Hoje, sem espaço de manobra, com o orçamento tomado por decisões populistas do passado e do presente, o governo Lula lança a mão dos mesmos expedientes do governo